Bom, pessoal, normalmente quando eu faço um vídeo, eu parto do pressuposto que tanto eu quanto os amigos que vão acompanhar o vídeo estamos, vamos dizer, na mesma página, ou seja, nós temos pelo menos os conceitos básicos bem estabelecidos e temos o mesmo entendimento sobre eles. Pois muito bem, um amigo me alertou que é o seguinte: ô Cabral, de vez em quando eu fico perdido nos seus vídeos porque eu não sei do que você está falando. E o amigo está coberto de razão. A gente parte do pressuposto que estamos todos na mesma página, quando isso não é verdade. Eu até acredito que a maioria dos amigos que acompanham o canal há mais tempo esteja na mesma página, ou seja, tenham pelo menos a noção básica desses conceitos mais rotineiros, mais básicos de Lâminas. Mas eu tenho que dar total razão ao amigo que quem está começando não tá na mesma página, não tem noção de alguns ou de muitos desses conceitos, e o que é absolutamente normal, gente. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo, quando começa, não sabe nada. Se está no comecinho, não sabe nada. Vai aprendendo alguma coisa. É uma estrada, tá? Só que quando a gente faz vídeo, a gente tende a imaginar que está numa roda de bar, numa mesa de bar, batendo papo com os amigos, que todo mundo gosta do mesmo assunto e todo mundo tem o conhecimento básico, né? Ou tem as mesmas noções, ou tem os mesmos conceitos daquilo que a gente está falando. E a gente sabe que a realidade não é essa, mas a gente se esquece, tá? Como eu diria, eu me declaro culpado ao amigo desse fato. Muitas vezes a gente fala de coisas corriqueiras, que são corriqueiras para nós e para muitos dos amigos, e acha que estamos sendo entendidos, e não estamos, tá? E com razão o amigo me chamou a atenção para isso. E ele pediu: Cabral, não dá para você fazer um vídeo explicando esses termos? Eu falei: ué, dá, ué, não tem problema nenhum. Então, aliás, talvez devesse ser um dos primeiros vídeos do canal, né? Mas muito bem. Então, essa vai ser a primeira parte, tá? E nós vamos usar, por exemplo, esse canivete da Brother para exemplificar muito desses termos ou conceitos, tá ok? Vamos lá então, vamos começar pela empunhadura, ok? Nós temos aqui talas de fibra de carbono, tá? Talas, e aqui é só fibra de carbono mesmo, não é uma camada de fibra de carbono colada sobre G10, que é muito comum. Ah, Cabral, isso melhora ou piora? Olha, para ser bem honesto, se a empunhadura fosse só de fibra de carbono e G10, sendo boa parte dela G10 e a fibra de carbono só para dar estética, eu preferia que ela fosse toda de G10, tá? Porque estruturalmente ela é mais rígida. Talvez não seja mais resistente, mas talvez seja mais resistente a fogo, por exemplo, não sei, tá? Mas a fibra de carbono ela tem a vantagem da estética, da flexibilidade, da tolerância à tração, e no caso desse canivete, a pequena tala que ele tem é toda em fibra de carbono. E ao contrário do que alguns dizem, gente, fibra de carbono não é uma liga, tá? Pelo amor de Deus. Isso não é nem conhecimento básico de lâmina. Isso é só um conhecimento básico da vida. Fibra de carbono é um material, é um compósito. O termo mais correto para fibra de carbono é compósito. Por quê? Na verdade, ela é um tecido
de tubos de carbono, tá? De grafite, um tecido em forma de trançado de faixas sobrepassantes umas sobre as outras. Você tem diversos formatos, normalmente quadrados, retângulos, e o material feito de fibra de carbono, ele não é feito só de uma camada desses grafite. Aliás, é grafite embebido em epóxi, tá, gente? Epóxi é que gruda tudo junto. Então você tem, por exemplo, uma banda de fibra de carbono cuja fibra está orientada na horizontal. Quando você vai colar outra banda, você cola orientada na vertical. Às vezes cola orientada na transversal. Por quê? Você vai tornar aquele material que você está fazendo da fibra de carbono altamente resistente em todas as direções. Você tracionando para uma direção ou para outra, a resistência vai ser a mesma. É um material muito leve, muito resistente. Alguns dizem que a resistência à tração da fibra de carbono é superior ao do aço em mesmo peso, tá? Então, fibra de carbono não é liga, é um composito ou um compósito, tá? Feito de grafite, epóxi, num tecido que é unido várias camadas desses tecidos em diversas orientações para você obter o máximo de qualidade que a fibra de carbono pode entregar. Resistência à tração, resistência à compressão, resistência à fratura, resistência à trinca, etc, etc, etc. Tá? Então isso seria a fibra de carbono. Aqui, esse punhal ou espada estilizada, a gente chama de insert. Tá? No caso aqui, esse insert também é um escudo, um shield, ou seja, um dístico, um brasão, entre aspas, vamos dizer assim. Ele está significando algo. Então, insert normalmente é algo que é colocado, implantado na lâmina ou na empunhadura. O mais comum é na empunhadura, mas você tem lâminas, por exemplo, com insert de letras para gravação a ouro, etc. Você faz o insert, você insere fios de ouro, martelo ou qualquer coisa para ele se prender numa cavidade retentiva, para você ter uma letra, um desenho, alguma coisa assim. Então, isso aqui é um insert, que no caso é um escudo, ou um dístico, ou um shield, tá? Que mais? Vamos lá. Essa região aqui em aço, tá? Isso é aço, tá? Chama-se bolster. Bolster, não é buster. Buster é detonador, desmistificador, expositor, qualquer coisa assim. Isso aqui chama-se bolster, com O, bolster, tá? O bolster nada mais é do que um insert que pode ser soldado ou forjado para se tornar uma coisa única com o liner, tá? O liner nada mais é do que a subestrutura, no caso de canivetes, subestrutura via de regra em aço, mas você pode ter liners em alumínio, em titânio, tá? Ou seja, entenda o liner como a subestrutura, no caso do canivete, tá? E o bolster, ele é colado, pinado ou forjado para se unir ao liner, tá? O bolster, gente, ele tem uma função estética, tá? Tem uma função de aumentar a resistência dessa região da empunhadura, que abriga o pequeno tangue da lâmina de um canivete, tá? Ele abriga o pequeno tangue, então isso dá muito mais resistência
principalmente para torção dessa porção da lâmina que está aninhada na empunhadura. Então, essa é uma das funções principais do bolster. E em caso de lâminas bem desenhadas e bem pensadas, o bolster também serve como um fator de distribuição de peso e equilíbrio entre empunhadura e lâmina dessa faca ou desse canivete, tá? Então, essa porção de metal, que pode ser aço, pode ser bronze, pode ser latão, pode ser uma série de coisas, se chama bolster, tá? Algumas pessoas chamam essa região, quando mais dilatada, de pomo dianteiro, tá? Mas o mais convencional é chamar essa região, quando tem esse insert de metal ou um outro material, mas o básico é metal, de bolster, certo? Vamos lá, então. Já falamos do insert, da fibra de carbono, do bolster, do liner, que é a subestrutura, tá? Pode ser latão, pode ser aço, pode ser alumínio, tá? Etc. Já falamos do shield, né? Do escudo. E aqui na porção traseira, gente, a gente tem o que costuma se chamar de pomo, ou, quando se quer ser mais específico, se diz pomo traseiro, tá? Por que pomo? Pomo vem lá de etimologia mais antiga, que na Grécia Antiga, por exemplo, se falava no pomo de ouro, ou seja, maçã de ouro, no jardim do Éden, tá? Então o pomo é uma região, vamos dizer, mais dilatada, certo? Seria o melhor termo para ele. Uma região mais dilatada. Por isso que, às vezes, algumas pessoas se referem ao bolster como pomo dianteiro. Mas ele é mais comumente usado quando na região do traseiro da empunhadura, tá, gente? Para ser mais chulo um pouco, isso aqui seria o pomo. Ou na ausência de um pomo visível como esse, que é um insert de aço nos liners, na sua porção mais traseira, você costuma dizer na região do pomo. Fica subentendido que é na região posterior, na região traseira da empunhadura. Tá ok? Muito bem. Eu acho que para essa lâmina, nós estamos falando aqui mais em termos de canivete, tá, gente? Mas é lógico que muita coisa do que a gente disse, ou quase tudo, vale também para lâminas fixas, para facas, facões, etc. Certo? Vamos para agora a área da lâmina. Quando a gente fala geometria de lâmina, gente, a gente acha que está todo mundo, de novo, na mesma página, entendendo a mesma coisa. E, na verdade, não é isso. Quando a gente fala de geometria de lâmina, gente, nós estamos nos referindo a todos os detalhes construtivos, literalmente geométricos, ou seja, de forma, de formato da lâmina, tá? Então, quando a gente fala em geometria geral, aí é lógico, está embutido todo a construção da lâmina. Mas quando a gente fala geometria geral da lâmina, gente, via de regra, a gente está querendo se referir mais ao tipo de desbaste que foi feito nessa lâmina. Se a gente imaginar que ela originalmente era um taruguinho, ou uma barrinha, ou um tronco de cone que foi forjado assim para já facilitar no desbaste, é basicamente a isso que nós estamos nos referindo quando nós falamos geometria de lâmina, que no caso dessa aqui, ela agora está uma full flat. Por que full flat? Full flat é uma designação que se dá
para a lâmina que tem um desbaste todo plano, é um desbaste único, desde a espinha até o que vai vir a se formar o fio, tá? Óbvio, gente, que na esmagadora maioria das lâminas não há um full flat verdadeiro, porque o full flat verdadeiro pressupõe que você tem um desbaste único desde a borda de um lado da espinha até a face extrema do fio, formando esse fio. São raríssimas, mas raríssimas as lâminas que são assim. Normalmente você tem esse desbaste plano, tá? No caso do full flat, e na região do fio você tem um desbaste secundário. Isso aqui, gente, é matéria para dor de cabeça entre muitos entendidos de lâmina, porque existe uma confusão absurda entre os termos desbaste primário e desbaste secundário. A maioria das pessoas concordam que o desbaste primário remete à chamada geometria básica da lâmina, que no caso dessa daqui é uma full flat, entre aspas. Esse seria o desbaste primário, ou seja, aquele primeiro desbaste que você dá para dar, vamos dizer, o perfil final da lâmina, tá? Então, esse seria o desbaste primário. Quando você faz um segundo desbaste, que é na região do fio, para originar o fio propriamente dito, isso o pessoal já se refere como desbaste secundário. Mas o que tem de gente que inverte isso, chama o secundário de primário e vice-versa, é uma enormidade. Mas o consenso mais geralmente aceito é que desbaste primário é aquele que vai dar a cara, tá? O formato básico da lâmina, que no caso dessa daqui é uma full flat, tá? Esse pequeno rasgo ou canaleta aqui, ele não, nesse caso aqui ele é assim, mas normalmente ele é só um crescente de lua feito mais ou menos nessa região da lâmina, chama nicknail ou puxador. Por que nicknail, gente? Porque não raro esses pontos para você abrir a lâmina provoca uma detonada na ponta da sua unha, ou seja, ele provoca pequenos dentinhos, pequenas fraturas na ponta da sua unha. Daí o termo em inglês nicknail, ou seja, ele belisca a sua unha, ele morde a sua unha, tá? A função dele, aqui boa parte é estética, tá? Ele não precisaria ser desse tamanho todo, e ele costuma ser mais eficiente, até pela questão de peso e inércia da lâmina, quando feito mais para a ponta. Mas no caso dessa lâmina, ele não é problema nenhum para você abri-la aqui, tá? Então, esse é o nicknail. Essa região aqui, gente, que parece um outro fio, mas só parece, vejam lá, é chamado de falso fio ou false edge, porque outra coisa, em inglês, muita gente se refere a esse desbaste primário, tá? Que é o que eu já citei, full flat, como edge, tá? E o fio como cutting edge, ou seja, são dois desbastes, um desbaste primário e o secundário, que é quem vai realmente iniciar o corte, tá? Mas o false edge, gente, ele tem uma função estética e principalmente uma função de aumentar o poder de penetração da lâmina quando em perfuração, tá? Porque se você tem uma diminuição da espessura nessa região,
você tem uma penetração facilitada quando em estocada. Para você furar uma fruta, furar um saco, furar um papelão, tá? Eu sei que tem gente pensando em outras coisas, mas tudo bem. Então, isso é o falso fio. E o falso fio pode ir desde esse ponto que você nitidamente vê uma zona plana aqui em cima, que você passa o dedo com facilidade, a um falso fio bem mais agudo. Eu tenho uma Tramontina Amazonas, por exemplo, que o falso fio nela eu transformei quase num fio. Ele não corta se você passar o dedo, mas ele é eficiente para você tirar raspas em alguma coisa, tá? Ou fazer alguns cortes por pancada, tá? Ele é um fio sem borda extrema, vamos dizer assim, tá? Então, isso é o falso fio, tá? Tem também, quando a gente fala de geometria, gente, eu costumo muito me referir à geometria de fio. A geometria de fio, gente, ela abarca alguns parâmetros, como o quanto esse fio foi desbastado, ou o quanto ele tem de desbaste de alívio, por exemplo, se ele é triangular ou se ele é convexo, inclusive o contorno desse fio. A gente não se refere muito a isso, ou se refere como se fosse um termo à parte, mas o contorno do fio também faz parte da geometria de fio, tá? Mas aí normalmente a gente chama de reto com curva na ponta, recurvo, curvo, no caso de um rockbill, etc. Tá? Mas como está na região do fio, é correto você dizer geometria do fio. Mas geometria do fio também, gente, muitas vezes quando a gente se refere a ela, a gente está mais específico. Por exemplo, o quão agudo é esse fio. Então a gente muitas vezes está se referindo, não diretamente, mas ao ângulo desse fio. Geometria agressiva, ou seja, é um fio que normalmente tem um desbaste alívio agressivo e tem um microfio agressivo, ou é um fio feito num ângulo mais baixo, mais agressivo, tá? Então, isso é a geometria do fio. É tudo que tem a ver com essa região final aqui, tá? Ponta, obviamente, uma coisa que não é óbvio para muita gente é o calcanhar, tá? O calcanhar de uma lâmina, não só no canivete, é exatamente o extremo oposto da ponta, tá? Na região do fio. Então, se aqui nós temos a ponta na região do fio, na terminação dela, na sua região final, aqui nós temos o seu calcanhar, tá? Então, quando eu me refiro ao calcanhar da lâmina, eu estou me referindo a essa região, certo? Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver um pequeno espaçozinho entre o calcanhar e o ricaço. Esse espaçozinho, tá? Essa não continuidade da região do fio até o ricaço se chama choil, ou antes, esse triângulo, meia-lua, elipse, não importa, um desgaste que forme uma solução clara entre a lâmina e o ricaço, nesse caso aqui, é chamado de sharpen choil, ou choil de afiação, ou desgaste de afiação, que nada mais é do que esse pequeno desgastezinho que te facilita um pouco na hora de afiar o calcanhar da lâmina, tá? Essa aqui não tem um finger choil, então eu não vou falar sobre finger choil usando essa lâmina. Nós vamos para o ricaço. Ricaço de uma lâmina, gente, nada mais é
do que essa porção plana da lâmina, sem desgaste, sem o desgaste da geometria básica, tá? Então é essa porção plana aqui, ó. Essa porçãozinha plana que tem vários tamanhos. Normalmente não é muito grande, mas eu já vi lâminas, por exemplo, lâminas de pescoço desse tamanho, que o ricaço vinha até quase metade dela. Um absurdo, né? Óbvio que eu acabei desbastando para ganhar mais área útil de corte. Mas qual a função do ricaço, gente? Ele tem uma função para cutelaria ou cuteleiro fazer ali seus estampos, tá? Porque é uma região que não vai afetar o corte, normalmente não estará envolvida no corte, ou seja, na prática a gente sabe que não, mas fica menos susceptíveis, a lâmina fica menos susceptível nessa região a diversas químicas, que pode ser sangue, pode ser óleo, pode ser seiva de capim, ácidos de frutas, etc. Tá? Então é essa região sem desbaste aqui na lâmina, ó. Essa pequena regiãozinha ali sem desbaste, que tem a espessura total que a lâmina teria, é chamada de ricaço. Ela tem uma função, como eu já falei, para estampos, para gravações, etc. Mas tem também, quando maior, uma função de proteger o seu dedo caso ele escorregue da empunhadura. Principalmente quando esse ricaço é maior, ele tem essa função e tem uma outra função também. No caso de canivetes, gente, que é uma lâmina dobrável, tá? Ah lá, o ricaço entra para dentro da empunhadura e ele também pode ser considerado, vamos dizer, ou um parcial tangue do canivete, porque o canivete tem sempre um parcial tangue, ou seja, um tangue pequenininho. Ele pode ser considerado ou uma extensão desse tangue, uma extensão dilatada desse tangue, ou o ricaço o tangue é a porção desgastada de prolongamento do ricaço, depende do ponto de vista que você olha. Então, uma das funções do ricaço é oferecer estrutura quando você está fechando a lâmina, ou uma região de, vamos chamar assim, guia ou orientação para a lâmina se dobrar na posição correta na empunhadura, certo? Então, essa região aqui se chama ricaço. É uma região não desbastada da lâmina, tá? E, como eu estou falando, ela fica contígua ao parcial tangue do canivete, ou seja, a porção que fica para dentro da empunhadura do canivete. A porção onde a lâmina é fixada na empunhadura é o parcial tangue, tá? Vocês vão ver ali, parcial por quê? Porque ele é só esse pedacinho aqui. E quando fecha, olha lá, o ricaço ajuda na guia dessa lâmina para dentro da empunhadura. Lógico que numa faca fixa, né, numa lâmina fixa, o ricaço não tem essa função. Ele tem a função de balanceamento, por isso ele pode ser maior ou menor, como pode não ter ricaço, tá? Como tem canivetes que não tem ricaço, tá? Eu tenho um ou dois, não sei, que não tem ricaço. Os Opinels, por exemplo, acho que não tem ricaço, e vários outros, tá? Isso aí é uma opção do fabricante. Mas no caso de uma lâmina fixa, ele é uma proteção a mais para caso o seu dedo venha escapulir da empunhadura, não vá direto em contato com o fio, tá? Como eu já falei, eu não vou falar de finger choil, porque essa lâmina não tem. Então eu acho que o que a gente poderia falar de termos mais gerais, que a gente mais usa num review, por exemplo, nessa lâmina eu já abarquei, acho que todos, tá? Vão ter outros vídeos falando sobre termos, esse é o número 1,
tá? E aí nós vamos usar outras lâminas para exemplificar isso que nós estamos falando, tá ok? Mas eu dou a mão à palmatória, o amigo estava coberto de razão, tá? Quem está começando ou quem entra de sopetão no canal pode ficar perdido às vezes com esses termos, mas vamos dizer que esse foi o primeiro passo para todos que assistirem a esse vídeo e os que devem vir por aí, todos nós ficarmos na mesma página quando nós estamos falando de termos de cutelaria, que eu às vezes uso assim, naturalmente, normalmente, achando que está sendo inteligível e claro para todo mundo, quando a gente, na verdade, na realidade, não é bem assim, porque tem muita gente começando que, óbvio, não tem obrigação de saber. Eu não sabia absolutamente nada, gente. Era zero à esquerda. Fui aprendendo aos pouquinhos e tal, com muita gente me ensinando, tá? E é isso que eu procuro fazer nos meus vídeos. Passar o pouco que eu sei, como muita gente já fez isso por mim, ainda que sem saber que era para mim, né? Apenas porque eu li, ouvi os escritos, fotos ou vídeos dessa pessoa que ela passava informação, tá? É o que eu procuro fazer nos meus vídeos, passar o pouco que eu sei. E esse vídeo é uma retratação, vamos dizer assim, a uma crítica correta de um amigo. Falou: Cabral, você me deixa perdido nesses vídeos aí, com muita coisa que você fala, eu não tenho ideia sobre o que você está falando. Eu acho que agora a gente já começa a ficar próximo, pelo menos numa mesma página, tá? Com mais 1, 2 ou 3, ou seja lá quantos forem necessários, nós vamos falar sobre esses termos mais básicos que a gente usa mais cotidianamente, e aí vai ficar mais inteligível, mais fácil da pessoa se orientar durante os vídeos, tá ok? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos, e mais uma vez, agradecendo ao amigo pelo comentário dele, que foi muito pertinente. Eu sei que nem todo mundo está na mesma página, mas quando a gente faz o vídeo, gente, a gente parte desse pressuposto que sim, e vamos em frente, tá ok? Um abraço a todos novamente.